a aula de hoje de epigenética e controle da expressão gênica, né? E é um assunto muito importante, né, em relação ao entendimento de como a genética ela atua no funcionamento dos organismos. Porque se você pensar diretamente em como uma célula funciona, em como uma célula replica seu DNA para se reproduzir, em como uma célula produz proteínas, é uma coisa muito estática, muito compartimentalizada. A gente está falando de uma célula. Mas quando a gente fala em animais, a gente está falando em organismos que são multicelulares. E as células dos animais, elas apresentam funções individuais, né? Essas funções são diferentes de célula, de tecido para tecido, né? De órgão para órgão, e apesar dessas células terem o mesmo material genético, né? Então você tem, por exemplo, que as células do olho, elas têm proteínas que ajudam, né? Tem uma função de fotorrecepção, de recepção de luz, enquanto que células do intestino, por exemplo, elas têm uma produção de muco, né? Células do estômago têm produção de ácido, né? E o que faz, então, com que células que têm exatamente o mesmo DNA, certo? Então, se você quiser fazer o exame de DNA de uma pessoa, você pode pegar qualquer tecido, né? Qualquer célula que tenha DNA, né? Claro que a gente vai pegar, por exemplo, no sangue, a hemoglobina, né? Perdão, a hemácia, ela é uma célula que não tem núcleo. Então, ela não tem DNA, né? Então, não dá para extrair DNA de uma célula que não tem DNA. Mas, se você pegar na mucosa da boca, né, na saliva da pessoa, você consegue tirar células do epitélio ali que descamaram e fazer um exame de DNA. Se você tirar do sangue, os glóbulos brancos, né, todos eles, né, todos os elementos do sangue que tem DNA, você pode tirar o DNA. Então, dentro de um órgão interno também é a mesma coisa. E todos, se você fizer a análise genética, ler nucleotídeo por nucleotídeo, serão idênticas, sem nenhuma diferença. Então, o que vai fazer uma célula do olho não produzir ácido ou uma célula do intestino não ter uma recepção de luz para transmitir um sinal para colaborar com a fotorrecepção, com a visão, vai ser um mecanismo chamado de expressão gênica, certo? Então, a gente tem que a expressão gênica trata realmente dessa questão de o que uma célula de determinado tecido tem de função e quando ela vai estar funcional. Por exemplo, a gente tem diferentes fases do crescimento de um animal, né? E na fase de crescimento do animal, a gente tem a secreção através de tecido endócrino de hormônio de crescimento, por exemplo. Só que esse hormônio de crescimento ele não é ativo o tempo todo, né? Chega uma fase na vida dos animais em que essa substância não é mais produzida. E o animal não vai ter mais essa resposta de crescimento, certo? Então, todo esse controle interno favorece, né, o que se chama na fisiologia de homeostase ou homeostasia, correto? Então, genes são ligados e desligados de acordo com a necessidade do organismo.
A expressão gênica é como os genes produzem seus produtos na hora e local certo. Os genes não são ativos em todas as células a todo tempo. Então, temos atividades gênicas que são específicas de cada tecido, ou seja, são ativos em um certo tecido, né? Como a gente estava exemplificando ali, por exemplo, a produção de ácido. O estômago, ele não fica secretando ácido o tempo todo, pelo menos numa pessoa saudável. Se ele estiver secretando ácido o tempo todo, mesmo sem que você se alimente, tenha um estímulo da mastigação, por exemplo, quer dizer que você tem uma doença. Aí não é fisiologia, é patologia, né? Então, a gente vai dividir essa aula de hoje em duas partes, que seria o tipo de controle de expressão gênica, que é saber onde e quando é feita a expressão gênica, né? Que ela pode ser espacial, quando ela é feita no espaço, né, em locais diferentes, temporal, quando ela é feita em épocas diferentes da vida do animal, e ambiental, como quando ela vem de uma resposta a um estímulo externo, de clima, de luz, de alimento, por exemplo, né? E depois a gente vai ver o mecanismo de controle, que vai ter muita relação com o que foi visto antes da paralisação, né? O processo de replicação, processo de transcrição, processo de tradução, certo? Então, o mecanismo de controle ele pode ser antes da transcrição, com relação ao DNA e às histonas e todos aqueles elementos que fazem a compactação do DNA, e podem ser pós-transcrição, ou seja, já com o RNA, nas suas diferentes fases. E o primeiro que a gente vai ver aqui é o controle espacial da expressão. O controle da expressão gênica se inicia na formação do zigoto e se estende por toda a vida do organismo. No início, o zigoto ele é a fusão do gameta masculino com o gameta feminino. Então, é determinístico. A gente tem o complemento genético masculino, o complemento genético feminino, eles se fundem, né? Vão formar uma célula única, e dessa célula única, essa célula é o que a gente chama de célula-tronco primordial. É uma célula totipotente, né? Então, quem estudou lá a parte de histologia, por exemplo, e embriologia, sabe que uma célula totipotente é aquela célula que pode se tornar qualquer célula de qualquer tipo de tecido do organismo. E assim o é. Todos nós viemos de uma célula única. Fomos um zigoto, uma célula única no início da nossa formação. E aqui a gente vai introduzir um conceito muito comum em genética, que é o conceito de organismo modelo, né? E como a gente está falando em animais aqui, a gente vai falar de animais modelo, né? E o que é um animal modelo? Um animal modelo é um animal que tem uma reprodução fácil, uma reprodução abundante e que é muito fácil de manejar em laboratório, né? E talvez o animal modelo mais popular em genética seja a mosca das frutas, a Drosophila melanogaster, né? Então, essa mosquinha, pelo seu tamanho reduzido, pela facilidade de manejo, que basta colocar, no passado eles colocavam só banana, né? E é até descrito, né, a gente vai falar no meio da disciplina lá sobre ligação gênica, que os laboratórios lá, por exemplo, de Morgan, era só fedor a banana azeda apodrecendo. Por quê? Era isso que as drosófilas se alimentavam, né? Então, é um animal de ciclo curto, em pouco tempo ela forma uma nova geração, forma descendentes, é fácil de fazer acasalar elas, né?
ela tem fenótipos visíveis, né? Então tem mosca com asa, com asa normal, tem mosca com asa membranosa, tem mosca com asa vestigial, tem mosca sem asa, tem mosca com o olho vermelho, né, que é o padrão selvagem da espécie, tem mosca com olho branco, tem mosca com olho púrpura. Então, ela é muito usada na pesquisa da parte de genética para cruzamentos, por exemplo, e para a lei de Mendel. A gente vai ver especificamente na parte de ligação gênica, que foi a partir da drosófila que a gente teve entendimento de mapeamento genético probabilístico lá há quase 100 anos atrás, há uns 80, 90 anos atrás. Né? E eles pegaram a drosófila e usaram marcadores que identificavam diversos tipos de proteínas, né? E colocaram num embrião, né? A gente já não está falando mais de zigoto, a gente está falando numa fase embrionária mais avançada, né? E espalhou esses marcadores, né? E resultou nessa imagenzinha que vocês veem aí à direita, né? Uma partezinha dela aqui mais verdinha, outra vermelha, outra azul, outra verde, outra vermelha e outra quase preta aqui, né? Esverdeado preto aqui. Então, isso significa que cada parte, cada eixo do corpo da mosca, aqui em formato de embrião ainda, está produzindo proteínas diferentes. Ou seja, já não é aquela questão de que as células são as mesmas. Começou a especialização celular, certo? As células que estão aqui estão produzindo proteínas diferentes das que estão aqui. Mas como se elas têm o mesmo conteúdo genético? Porque tem expressão gênica. E por que elas produziram proteínas diferentes? Porque elas estão localizadas em pontos diferentes do organismo da mosca aqui, né, do embrião da mosca. Então, é isso que a gente chama de controle espacial. Então, ao longo do corpo, né, do futuro corpo, né, que é a estrutura do embrião, a gente tem diferenças na produção de proteína que são por conta de o que a gente chama, né, de proteínas que promovem a transcrição de outros genes. E a isso, né, se atribui também um efeito cascata, uma diferenciação nos primeiros genes do embrião aqui, fazem com que uma proteína ative, né, promova a transcrição de outras proteínas, e isso vai sendo levado em sequência até diferenciar as células, certo? E o desenvolvimento de diferentes estruturas em adultos de drosófila depende da posição das diferentes células. Ou seja, se essa célula estiver, vamos dizer aqui, nessa ponta do embrião, ela vai formar a cabeça da mosca. Se estiver aqui, vai produzir o primeiro par de pernas. Se estiver aqui, vai produzir o tórax e o segundo par de pernas. Se estiver nesse segmento, vai produzir o terceiro par de pernas. Se estiver aqui, vai produzir essa primeira porção do abdômen, e se estiver nesse final, vai produzir esse segmento terminal aqui. Então, os cientistas, para comprovarem isso, fizeram um experimento um tanto quanto curioso. Eles pegaram células de um desses segmentos aqui e colocaram aqui, nesse segmento já especializado, que já teve expressão gênica confirmada, né?
E isso algumas horas após a fertilização, né, com as células já diferenciadas, né? E isso provoca o aparecimento de estruturas como antenas no lugar de pernas ou vice-versa. Ou seja, se você retirar aqui células que dariam origem a pernas e colocar aqui no lugar, né, tirar daqui e colocar aqui onde haveria a formação da antena, no lugar da antena vai ser produzido um par de pernas na cabeça da drosófila. E isso foi feito experimentalmente e observado. Deixa eu... acho que tenho uma ilustração aqui. Eu esqueci de colocar para vocês. Deixa eu só trocar a janela aqui para vocês verem melhor. Conseguem ver? Opa, está indo para a apresentação. Já conseguem visualizar a minha apresentação? Mais ou menos, né? Conseguem ver aqui? Nessa imagem? Não. Parece que está com dois aqui na apresentação. Deixa eu colocar em tela inteira para facilitar aqui. Ok. Então, isso aqui é o que a gente chama de antenapídia, né? Inseriram células de formação do primeiro par de pernas aqui na cabeça da drosófila e formou-se um par de pernas na cabeça dela, certo? Então, esse é um dos exemplos do que pode acontecer. Ó, aqui uma foto real desse fenômeno antenapídia, retirada de células que formariam a perna para colocar na cabeça dela, né? E aqui as pernas em local inadequado, né? Tem várias fotos aí, quem tiver curiosidade no Google pode verificar. Como, por exemplo, também é possível formação de asa dupla, né? Formação, né, de dois elementos aqui de asa por transposição dessas células especializadas em formação das pernas. O que quer dizer isso, afinal? Isso significa que, para a formação de determinado tecido, né, existe uma especialização e que, depois de especializado, por estar em uma região apropriada do organismo, ele não volta ao contrário. O tecido continua se desenvolvendo daquela forma que já foi determinado pelo controle da expressão gênica, certo? E a gente pode observar também que essa lógica que é observada na drosófila, ela também é observada em outros organismos, como, por exemplo, nos seres humanos. E que, não por coincidência, mas sim pelo fator evolutivo, os genes são os mesmos. Claro que houve diferenciação desses genes, né? Houve evolução, houve mutações que ocasionaram diferenças visíveis assim de estruturas que são formadas. Mas há células que dão origem às porções terminais aqui do corpo da drosófila, dão origem à final da espinha dorsal do ser humano.
as do tórax dão aqui nas células, né, desse tecido torácico, e assim por diante. E isso é observável em outros animais, como, por exemplo, mamíferos. Foram feitos estudos em ratos, né, de laboratório, em camundongos, né, em que, se você tiver uma mutação, por exemplo, num gene aqui dessa classe verde, o embrião vai se formar sem essa parte do corpo. E isso é visível no desenvolvimento, é visível na prática. Então, a gente tem a associação direta de um gene com uma formação de um segmento corporal. Isso, os biólogos criaram uma área do conhecimento específica que se chama biologia do desenvolvimento, em que se estuda a genética e a associação da genética com a formação de estruturas corporais e, mais ainda, relacionado à evolução, o que eles chamam, né, do inglês de evodevo, né, evolução e desenvolvimento. Como que essas mesmas estruturas que estavam presentes lá na drosófila estão presentes lá num verme, que é a Cenobactes elegans, né? Que é um Cenobactes elegans, que é um verme, como se fosse um verme parasita, né? Mas não é parasita de humano. Então, esse mesmo DNA, esse mesmo conjunto de genes está presente desde esses organismos mais simples até os organismos mais complexos e formam regiões similares dentro desses organismos. Como que isso acontece, né? Então, é uma ciência inteira, a gente só está trazendo aqui um exemplo de como que a célula estando localizada em determinado ponto do embrião, ela se transforma e ela se especializa para formar esse tecido. Né? Então, o primeiro foi espacial. Espacial, o ponto dentro do embrião em que é localizada essa célula. Agora a gente tem um segundo, que é um temporal. Temporal é relacionada com o tempo. Então, ocorre em diferentes fases do desenvolvimento do indivíduo. E o exemplo mais clássico e mais interessante que a gente tem é o desenvolvimento das hemoglobinas. Por isso que no início lá eu falei hemoglobina em vez de hemácia, né? Porque eu estava com isso na cabeça. Então, durante o desenvolvimento, o ser humano ele tem 9 genes de globinas que se combinam de maneira a formar 3 tipos de hemoglobina, que atuam em diferentes estágios da vida. Então, a hemoglobina, como vocês já sabem, né, de outras disciplinas, de outras oportunidades, é a molécula capaz de transportar o oxigênio, né, pelo sangue, atingindo os mais longínquos tecidos, né, desde a ponta do dedo do pé até o cérebro, né, até o folículo lá do cabelo que você tem. Então, a gente sabe que durante o desenvolvimento fetal, a gente vai ter diferentes formas como o indivíduo, né, o feto, no caso, o feto e depois o bebê, ele adquire oxigênio. Primeiramente, ele é um indivíduo autônomo, né? Ele é um embrião, né? É uma célula primordial que depois vai ter o desenvolvimento embrionário e esse aglomerado celular vai se implantar no útero, né? Então, de início, ele tem que ter uma produção própria de globinas para dar autonomia ao seu transporte de oxigênio. Depois de implantado e depois de formada a placenta, através do aporte do sangue da mãe que o oxigênio vem. Então, ele vem muito tranquilo. Ele recebe o sangue oxigenado da mãe, né, e expulsa, né, através das suas veias, o sangue carregado de gás carbônico para a mãe depurar através da respiração dela, né? Então, ele é meio, né,
Pode parecer chocante isso, mas ele é um parasita dentro do organismo materno, né? E, numa terceira ocasião, após o nascimento, o pulmão começa a funcionar. Então, ao invés de receber aquele sangue rico em oxigênio, ele tem que ser mais eficiente, né, para que haja uma melhor absorção do oxigênio atmosférico, então ele tem que tirar o oxigênio do ar e trazer ele para dentro do sangue. Então, essa hemoglobina tem que ser diferente do que a hemoglobina que era através do transporte através do contato com o sangue materno, né? Então, esse gráfico aqui, ele ilustra muito bem essas fases. Então, aqui a gente está falando, no eixo X, de meses pós-concepção, ou seja, meses após a formação do zigoto. Então, a gente tem que, de 0 a 3 meses, a gente tem a predominância, né, principalmente nos primeiros dias de vida, né, nos primeiros dias de pós-concepção, de globinas, né, de hemoglobinas embriônicas produzidas pelo saco vitelino, certo? Depois, algum tempo, a gente vai ter que então, através do saco vitelino, a gente vai ter a produção dessas globinas. E depois que o embrião começa a desenvolver tecido hepático, ter um fígado fetal, começa a decrescer a quantidade de hemoglobina epsilon e começa a aumentar a hemoglobina gama. Então, nos primeiros meses da vida fetal, a gente tem uma predominância de praticamente 100% da hemoglobina vinda do fígado do feto, e depois, à medida que o embrião vai se desenvolvendo e ele vai formando o seu osso, né? Então a medula óssea vai madurando. E quando chega no 9º mês pós-concepção, também conhecido, né, aí como o parto, né, o nascimento, o que vai acontecer? A produção de hemoglobina pelo fígado vai declinar e vai aumentar 2 tipos de hemoglobina. A hemoglobina beta, produzida pela medula, e a hemoglobina delta, aqui também produzida pela medula óssea. Até que os 15 meses pós-concepção, que é aproximadamente 6 meses de vida do bebê, né? Aqui a gente está falando de humanos, a gente tem que praticamente 0 a participação de hemoglobina fetal. E aí a gente já vai ter a conformação de produção de hemoglobina igual a do adulto, certo? Por que essa mudança? Porque a gente vai ter diferentes eficiências de carregamento de oxigênio. A gente vai ter diferentes necessidades, certo? Outro exemplo muito clássico, né, que a gente tem é da enzima lactase, certo? Todos os mamíferos, por conceito, né, por padrão, consomem leite, ao menos na sua fase inicial. Então, o leite produzido, né, o leite materno, ele tem presença de um açúcar chamado lactose. Para quebrar a lactose, a gente tem que ter a enzima lactase. E quando adultos, a gente, pelo menos uma boa parte da humanidade, começa a declinar, né, a diminuir a produção de lactase. Por quê? Para que o organismo vai produzir lactase se o indivíduo está longe da mãe? E o ser humano, na época, né, vamos dizer assim, na época mais rústica, né, no início da humanidade, não encontrava leite disponível, né? Então, ele ia produzir uma enzima que tinha um custo metabólico para ser produzido, né? Ele ia gastar energia, ia gastar açúcares, né? Ia gastar, ATP,
ia gastar proteína, né, os aminoácidos, para produzir essa substância, essa enzima, e essa enzima não ia ter utilidade nenhuma, ou seja, é um custo perdido, né? Comparando assim, é um dinheiro jogado fora para produzir uma substância inútil. Até que os seres humanos começaram a domesticar o gado, né? Não só os bovinos, mas também os caprinos e ovinos para extrair leite, os camelos e os búfalos também, né? A gente tem leite de camela também sendo produzido, sendo consumido, e aconteceu mutações que algumas populações, principalmente da região da Europa e norte da África, têm genes que, ao invés da produção de lactase diminuir quando o indivíduo é desmamado, né, ele abandona a alimentação por leite, ele continua com quantidade alta porque a lactase é útil para a alimentação dessas populações. Então, essa é a razão pelo qual, né, essa diferença na expressão temporal, é a razão pelo qual muitas pessoas são sensíveis à lactose na vida adulta. Né? Terceiro tipo, nós falamos espaço, nós falamos em tempo, agora nós falamos de ambiente. Algumas exemplificações de como o ambiente afeta a expressão gênica, né? Seria a ativação de determinados genes relacionados a fatores ambientais, como, por exemplo, reprodução em animais refratários ao fotoperíodo. O que é um animal refratário ao fotoperíodo? É um animal que, devido a condições ambientais, principalmente relacionadas à luz, eles apresentam o seu período, o seu ciclo, a sua fisiologia reprodutiva afetada. Então, se a gente pensar, por exemplo, em aves, as aves, principalmente as galinhas poedeiras, elas só vão aumentar, só vão iniciar a sua produção, só vão aumentar a sua produção de ovos se os dias estiverem crescentes. Por quê? Bom, a gente vive numa região próxima da linha do Equador, então isso talvez não faça tanto sentido. Mas se a gente pensar em latitudes mais altas, como as da Europa, por exemplo, onde esses animais foram domesticados, aumento do fotoperíodo significa fim do inverno e início do verão. Então, no inverno a gente tem neve, a gente tem escassez de alimentos, e no verão a gente vai ter crescimento das plantas e abundância de alimentos. Então, conforme os dias vão aumentando o seu fotoperíodo, você vai ter uma maior refratariedade, uma maior sensibilidade e maior produção desses hormônios reprodutivos. Certo? Então, hoje isso se reflete como um fator de manejo das aves, quando se quer manipular, quando se quer organizar a produção de ovos de um lote, né, para que ele seja mais precoce ou mais tardio, a gente manipula o fotoperíodo usando luz artificial. Então, por exemplo, aqui no Ceará a gente tem naturalmente aí, em média, 12 horas de luz por dia. A gente pode ir gradualmente subindo para 13, 14 horas de fotoperíodo, aumentando semanalmente algo como 15 minutos, né? Bom, esses detalhes aí eu vou deixar para vocês estudarem em avicultura. Qualquer dúvida, pergunta ao professor Edinardo, tudo bem? Mas isso aí vai aumentando gradualmente, fazendo com que aumente a expressão gênica lá no hipotálamo, lá no cérebro, né, no encéfalo, né, abaixo do cérebro, o hipotálamo vai desencadear a inibição da melatonina, que vai desencadear um efeito em cascata com o hormônio luteinizante, que vai chegar lá nos órgãos reprodutores para realizar a postura. É um complexo aí relacionado à fisiologia reprodutiva, né? Outro exemplo é a produção de proteínas relacionadas ao estresse. Então, existem proteínas que são, por exemplo, de enfrentamento ao estresse por calor.
Então, animais, quando estão fora da sua área de conforto e sentem calor, elas podem produzir substâncias diferentes, né, proteínas diferentes, e estão mais aptas a lidar com essa situação de calor. Né? E o terceiro exemplo que a gente tem aí é expressão diferenciada em restrição alimentar. Isso aí é bem interessante, principalmente para a gente que trabalha numa região que é predominante de semiárido, né, em que tem restrição alimentar natural durante um grande período do ano, que determinadas raças especializadas têm maior controle nessa expressão para conter, para lidar com a restrição alimentar do que outras. Né? É como se elas acionassem um botão em que elas entrassem no modo stand-by, no modo de economia de energia, e que isso fosse benéfico porque elas não gastariam tanta energia, então seriam muito mais eficientes. Então, se a gente pensar, por exemplo, em pequenos ruminantes, em ovinos, a gente tem a raça morada nova aqui, que tem mecanismos de expressão gênica que são consideravelmente impressionantes para isso, né? São animais de baixíssima atividade quando eles estão numa situação de calor extremo e de falta de alimento extremo. Né? Isso aí já vem sendo estudado e é bem conhecido da nossa área. E um exemplo bem interessante é na área de apicultura. Né? Então, o que faz uma larva se diferenciar em rainha ou em operária? Bom, a resposta direta é alimentação. Né? A operária recebe alimento comum. Né? E a rainha recebe geleia real. E qual a diferença que se tem entre esses dois alimentos? Basicamente, o alimento da operária vem de fontes vegetais que apresentam ácido cumárico e tem diferentes perfis de composição de proteína e de açúcares. E foi descoberto que substâncias como o ácido cumárico estão associadas ao silenciamento de genes do aparelho reprodutor. Então, na verdade, não é a geleia real que ativa o desenvolvimento da rainha, e sim a alimentação não adequada que bloqueia o desenvolvimento do aparelho reprodutor. Ele silencia, ele bloqueia, ele nocauteia os genes que dariam origem ao aparelho reprodutor. E o que é isso? Isso é um controle da expressão gênica ambiental. Só que quem decidiu isso aí foram as abelhas que estão lá cuidando da cria, que deram ou geleia real ou o alimento comum para as operárias. Né? Geleia real para as princesas, as futuras princesas, e o alimento comum para as futuras operárias. Ok? Também é. Daí a gente tem que isso está relacionado com expressão gênica. Quando a gente tem um alimento de geleia real, a gente vai ter um pico de expressão gênica em relação a um certo trecho do cromossomo. E em relação às operárias, a gente tem um outro tipo de expressão gênica, certo? E isso também está relacionado à casta no qual ela vai se inserir, né? Se vai ser a abelha mais de uma atividade interna, outra mais forrageadora, etc. Isso aí está relacionado com o tipo de alimentação. Então, também é um controle genético da expressão.
certo? Beleza. Sabendo quais tipos existem, que existe no espaço, né, a localização do corpo, que existe no tempo e que existe devido a fatores externos ambientais, a gente vai ver agora como isso acontece. Ou seja, molecularmente, como que se dá esse processo, né? E a gente tem que a maior parte do controle da expressão gênica em eucariotos, no qual, obviamente, se incluem os animais, ocorre durante a transcrição. Na maior parte das vezes, quando um gene é acionado, ele está sendo transcrito. Então, se esse gene for desligado, é porque a transcrição foi suspensa. E a coordenação da transcrição é controlada por uma série de fatores que incluem a acessibilidade do DNA, ou seja, se ele está, por exemplo, que a gente tinha falado anteriormente, dentro de um trecho que está como eucromatina ou como heterocromatina, certo? Se ele está em eucromatina, esse gene vai estar mais ativo. E se ele está como heterocromatina, ele está mais condensada, ele vai estar menos ativo. Regulação por outros genes, sim, existem genes em que o papel deles é só atrapalhar, só bloquear a ação de outros genes, ou então só estimular, só dar mais ênfase à produção de transcrição de determinados genes. E um terceiro tipo seria sinais enviados externamente, como, por exemplo, a produção de secreção endócrina, né? Produção de hormônios. Então, os hormônios são substâncias sinalizadoras dentro do organismo e também ocasionam esse liga-desliga desses genes que são comandados, né? Então, a primeira linha de controle da expressão gênica seria a acessibilidade do DNA. Os genes estão normalmente desligados, né? Ou seja, o DNA, por padrão, está associado, né, a estonas e a proteínas ácidas, compactado, enovelado. Ou seja, eles só serão desenrolados, né, aquele nucleossomo só vai ser desmontado se houver um estímulo para isso. Manter os genes desativados é importante para evitar funções erradas em tempo ou local inadequado. Então, esse, basicamente, é o padrão. O padrão é não funcionar. Porque se o padrão fosse que todos funcionassem ao mesmo tempo, o funcionamento celular seria bem bagunçado. Né? E existem duas maneiras básicas para manter os genes desligados. Primeiro, o empacotamento. É uma maneira efetiva de manter os genes inacessíveis ao mecanismo de transcrição. Como vocês viram na parte de transcrição, a transcrição depende inicialmente de substância, de fatores de transcrição, de proteínas relacionadas à transcrição, cheguem ao DNA e façam com que as estonas liberem o DNA e desenrolem o DNA. Então, empacotamento é um padrão para manter o DNA protegido dessas substâncias. E um outro mecanismo é o que a gente chama de repressores, que, em partes desempacotadas do DNA, algumas proteínas bloqueiam a transcrição, se ligando nos mesmos sítios onde ocorre a ativação da transcrição ou interferindo na ação do grupo de enzimas que iniciam a transcrição. Ou seja, eles têm duas maneiras. A primeira, né, que é ligar no mesmo sítio, seria uma imitação da proteína ativadora, né, das proteínas ativadoras, e, por ser uma imitação, não tem o efeito esperado de desencadear a transcrição. Então, ela compete pelo mesmo lugar. Né? Então, a célula, ou então um hormônio, né, ele comanda para que se produza essa substância para enganar o mecanismo de transcrição. E o segundo é, bom,
O primeiro é competitivo. O segundo é inativar a enzima, certo? Em qualquer destes casos, os genes permanecem desligados. Então, um repressor é aquele que, após o empacotamento, ele proíbe a transcrição, certo? Ele diminui o processo de transcrição. E temos um outro processo relacionado ao empacotamento, principalmente, né? Que é o processo chamado processo epigenético. Então, por definição, epigenética são as modificações do genoma que são herdadas pelas próximas gerações, mas que não alteram a sequência do DNA. Ou seja, mudanças adaptativas que ocorrem em um indivíduo podem sim ser herdadas numa próxima geração e causar essa diferenciação de padrão de expressão gênica. Então, epigenética é a ciência, né, digamos assim, que está muito em voga nesses últimos anos, que relaciona essas mudanças de expressão gênica com um fator herdado, né? Então, a mudança epigenética depende de modificação do DNA ou da cromatina. Então, existem mudanças epigenéticas, por exemplo, que fazem modificações com grupos metil ou acetil, né? Grupamentos químicos, que se ligam a, por exemplo, nucleotídeos e fazem com que a leitura desse nucleotídeo ela seja diferente. E seja usada como um sinalizador de que lá existe um sítio, um local importante para a produção de determinada substância, né? Uma importante característica da estrutura da cromatina é que ela pode ser herdada. Então, uma coisa que se associou muito no começo à questão do lamarckismo, né? A teoria de Lamarck de que experiências suas vividas, né, poderiam ser repassadas para gerações posteriores, como, por exemplo, né, o exemplo clássico de Lamarck é o da girafa, que a girafa tem um pescoço tão comprido porque ela forçava muito a musculatura do pescoço para comer, e isso era passado, né, para alcançar as folhas mais altas e comer, e isso era repassado para as gerações posteriores, né? Então, muita gente passou a acreditar que isso era lamarckismo, mas, na verdade, a gente vai ver que não. Principalmente pelo fato de que, apesar de serem herdadas, essa herança ela não é muito consistente, no sentido de que ela não dura muitas gerações. Ela pode ser revertida. Então, num contexto evolutivo que a gente fala de dezenas, centenas, milhares de gerações, a epigenética dá uma resposta que ela não se encaixa no contexto evolutivo, porque ela é facilmente revertida com uma mudança de ambiente. Então, se o ambiente ele muda de uma geração para outra, então essas mudanças estruturais aí da cromatina, elas podem ser eliminadas, né? Essa marca epigenética, ela pode ser eliminada. Então, um exemplo aqui de uma estrutura cadeia dupla do DNA em que uma citosina de uma fita, né, dessa fita aqui superior, está marcada com um grupamento metil e outro aqui na outra fita, né, de DNA, né, na dupla fita aqui, uma fita marcada uma citosina nessa posição e outra citosina nessa posição. Então, um DNA que seria não metilado teria um status A para determinada característica ou determinada doença. E um DNA metilado, em que você teria o silenciamento desse gene, você teria
um dado status para essa característica ou esse gene. Né? Aqui a gente fala A e B, porque nem sempre o DNA metilado causa um efeito positivo. Ele pode causar uma doença, ou ele pode inibir uma doença. Então, não existe relação direta entre estar metilado e ser bom ou não estar e ser ruim. Tanto faz. Né? A metilação pode trazer benefícios, como pode trazer malefícios para determinada característica. Ou seja, epigenética é aquela modificação estrutural da compactação do DNA que evita o mecanismo de transcrição através do silenciamento do gene, em que a gente vai observar que essa modificação é herdável, é passada de geração para geração. Ok? Mas a gente pode interferir por meio nutricional nesse silenciamento de genes. Como, por exemplo, substâncias, alimentos doadores de grupo metil. Certo? Já que o metil é o causador desse efeito epigenético, esse efeito só vai ser possibilitado se a gente tiver substâncias que fazem quimicamente o transporte do grupamento metil. Então, os nutrientes que extraímos dos alimentos entram em vias metabólicas, em que são manipulados, modificados e moldados em moléculas que o corpo pode usar. Grupamentos metil são importantes como marcas epigenéticas que silenciam genes e principalmente que causam modificações na formação embrionária. Isso é muito importante, principalmente para o ser humano. Né? Então, nutrientes como ácido fólico, vitaminas do complexo B, né? E S-adenil metionina, se não me engano, eu posso conferir esse nome depois, eles são substâncias doadoras de grupo metil. E esse é um dos fatores pelo qual, para mulheres que estão grávidas ou que pretendem ficar grávidas, os especialistas recomendam a utilização de ácido fólico como suplemento alimentar. Por quê? Naquele processo de controle da expressão gênica espacial e temporal, ele é todo regulado, né, além de outros mecanismos, pelas metilações. Então, se faltar substâncias, grupamentos metil livres, né, para serem adicionados ao DNA, vai haver falha no desenvolvimento e podem acontecer malformações embrionárias, que podem ocasionar deficiências e doenças nas crianças. Então, por isso, é altamente recomendado, né, que use-se suplementos, porque, às vezes, a alimentação das pessoas não é rica o suficiente nessas substâncias. Mas, para quem se alimenta muito bem, né, o ácido fólico, o complexo B, né, estão presentes em muitos alimentos de origem vegetal e de origem animal, de qualidade, então não seria necessário esse suplemento vitamínico, né, suplemento dessas substâncias, certo? Aqui, um exemplo de como toxinas podem afetar no desenvolvimento epigenético. Então, a gente falou em má formação embrionária ocasionada pela ausência de doadores metil. Aqui a gente está falando de diferenças na expressão gênica causada por uma substância que é um disruptor da metilação. Ou seja, é o oposto do doador de metil. Né? O BPA, que é o bisfenol A, ele diminui a metilação do gene AGUT.
O gene agouti é o gene da coloração selvagem, da coloração padrão, desse marronzinho aqui observado nesse camundongo à direita. E o que é bisfenol A? Bisfenol A é um plástico. Então, garrafas plásticas têm bisfenol A, né? Então, quando vocês comprarem lá o depósito, né, o topoé, ou uma garrafinha para vocês beberem água, deem uma olhada. Normalmente, quando tem bisfenol A, não vem escrito nada, não. Mas o que não tem, vem escrito livre de bisfenol A, ou BPA free, ou qualquer coisa relacionada a isso. Por quê? O bisfenol A dá problema de metilação. Ele inibe a metilação e inibe essa expressão gênica favorável aqui nos ratos, por exemplo. Então, nesse experimento, eles pegaram mães e alimentaram com BPA. E as mães que se alimentaram com BPA tinham filhotes com maior probabilidade de terem essa coloração amarela e obesidade. Isso porque esse gene da coloração agouti, né, ele, além da formação da cor, ele também está associado com metabolismo, né? E surgiu uma hipótese interessante, que muito da chamada epidemia mundial de obesidade poderia ser atribuída ao plástico, né? O plástico é muito mais presente nas nossas vidas hoje do que há 50, 70 anos atrás. Então, as pessoas hoje seriam mais gordas porque teria uma disrupção nesses genes que controlam o metabolismo por causa do BPA. Mas não se preocupe, porque mesmo consumindo a toxina, mas consumindo alimentos ricos em metil, né? Então, esses ratinhos aqui, a mãe deles foi alimentada com a toxina e com colina, ácido fólico, betaína e vitamina B12, e essas substâncias sobrepujaram o efeito tóxico do BPA, certo? Então, recomendação: quem tiver filho e for comprar chupeta, mamadeira, etc., e for comprar depósito para colocar alimentos e qualquer coisa assim, por favor, verifiquem se é BPA. Essas casas de R$ 1,99 são o paraíso do BPA, certo? Deem uma olhada nisso aí, que é bom para a saúde de vocês. E para os animais, a gente vai ter que os efeitos ambientais, como a gente tem um efeito transgeneracional, a gente tem que o efeito ambiental que existe hoje, por exemplo, numa vaca, afeta a vaca, primeiramente, a bezerra que está em desenvolvimento fetal e as células germinativas que ela carrega. Ou seja, um efeito que incide uma vez só, por exemplo, uma toxina ou uma má alimentação, tem efeito já de cara em 3 gerações. Afeta quimicamente 3 gerações. Isso porque, como vocês viram na parte de gametogênese feminina, a grande parte lá da meiose número 1, né, do processo inteiro de meiose, a grande parte, né, vai acontecer até o nascimento, no desenvolvimento fetal. E depois essas células vão ser permanentes até o fim da vida, do caso aqui dessa futura vaca aqui, e os ovócitos que estão aqui em desenvolvimento vão estar afetados. E um exemplo aqui é uma parte da história que é pouco contada, porque, na verdade, a Segunda Guerra Mundial foi terrível, né? Então, a gente tem muita história ruim para ser contada, então é difícil da gente contar todas as histórias, né? E a gente sabe, né, que
na Holanda foi um dos redutos aí dos maiores desastres aí que os nazistas fizeram nas suas conquistas de território, né? E isso aí, quem gosta de literatura, né, já ouviu falar de Anne Frank, tem o diário dela que conta essa história do garoto judia que se escondia, né, das tropas nazistas. E um caso muito interessante aconteceu em 1944 a 1945, que é a chamada Grande Fome da Holanda. Os nazistas, eles fizeram simplesmente um bloqueio. Ele falou assim, um jeito bem fácil de conquistar a Holanda é não deixar entrar comida nas cidades. Não deixando entrar comida nas cidades, o povo vai passar fome e vai se render, né? Estratégia, apesar de ser cruel, bastante inteligente. O que aconteceu? Realmente, essas pessoas que ficaram nas cidades, elas tiveram um aporte de nutrientes muito reduzido. Então, tinha uma expectativa de que, antes dessas invasões nazistas, tinha um aporte normal de mais de 2.000 calorias por pessoa, e isso se reduziu para menos de 800 calorias por pessoa. E, praticamente, as crianças, né, as pessoas sobreviviam através desses bancos de sopa, né, que eram grandes instituições que davam a única alimentação do dia, que era a sopa, que era a única que dava para todo mundo, né? Obviamente, isso aí causa um problema sério, causou fome, causou problemas metabólicos nessas pessoas. E, por outro lado, a Holanda, até hoje, é um país bem rural. Existem grandes áreas que são praticamente inabitadas por pessoas que trabalham na base da agricultura familiar, plantando, criando vaca, principalmente, né? Então, a famosa vaca holandesa é um sucesso na Holanda também, né? E a gente tem que essas pessoas que viveram no campo, elas não sofreram, como plantavam seu próprio alimento, não sofreram com essa fome, né? Resultado: final dos anos 90, início dos anos 2000, quando essas crianças já eram pessoas de idade, né, passados mais de 60 anos do evento acontecido, né, e já tinham filhos e tinham netos. O que foi observado? Filhos das crianças, né, que depois viraram adultos e tiveram filhos. Filhos desses indivíduos que passaram pela fome tinham maior propensão a diabetes e a problemas cardíacos e a obesidade do que seus pais. O que aconteceu? Para contrapor essa carência de calorias e de nutrientes fornecidas na dieta, o organismo começou a metilar determinados genes, a fazer um controle epigenético de determinados genes, para que o aproveitamento do alimento fosse o maior possível, de modo que aumentasse a concentração de açúcar no sangue, aumentasse a deposição de gordura, né, o metabolismo energético fosse otimizado, e assim por diante. Ou seja, esses genes que foram modificados geraram gametas epigeneticamente modificados que geraram crianças que cresceram com esse metabolismo, digamos, conservador, que fazia acúmulo de tudo o que essas pessoas recebiam. Acumulavam e as pessoas engordavam e apresentavam diabetes e problemas cardíacos, certo? Então, o problema que teve foi uma modificação epigenética, principalmente nos centros de regulação do apetite no hipotálamo, né, no eixo hipotalâmico, fazendo com que essas pessoas desenvolvessem propensão à obesidade. E esse estudo, né, vamos dizer assim, foi um experimento natural. Esse fenômeno não foi observado
em filhos das pessoas que permaneceram no campo e tiveram um aporte de alimento normal. Então, os filhos das pessoas do campo proporcionalmente apresentavam muito menos problemas de obesidade, diabetes e outras desordens metabólicas, né, de outras síndromes metabólicas, do que os filhos dessas pessoas que passaram pela fome. Ok, então algumas oportunidades que a gente tem da epigenética na produção animal. Otimização dos sistemas de produção. Ora, se a epigenética é capaz de exercer um controle sobre o eixo hipotalâmico e o apetite e a regulação do metabolismo, então isso poderia ser interessante para que um animal apresentasse mais apetite e maior utilização eficiente dos recursos para que ele apresentasse maior peso em menor tempo. Sim, em teoria, sim. O difícil é achar esse ponto, essa chave de liga e desliga, né, para ativar o metabolismo eficiente. Mas é um potencial. Né? Animais de alta produção, sob alto estresse, e têm alta incidência de doenças metabólicas, com efeitos deletérios no bem-estar. Sim, por exemplo, vacas leiteiras têm uma demanda muito grande de energia e, no início da sua produção de leite, tem um gasto energético altíssimo. Então, se a gente arranjasse um jeito de otimizar essa distribuição da energia ao longo do tempo, seria bem melhor para o bem-estar do animal. Então, baseado em resultados em humanos, esses efeitos afetam a metilação do genoma. E espera-se que os animais criados em condições intensivas têm metilação diferenciada se comparados aos animais criados a pasto, por exemplo. É o que, em melhoramento genético, a gente chama de interação de genótipo por ambiente. Né? Dois animais, vamos dizer, que podem ser clones até, geneticamente idênticos, se colocados em uma condição de boa alimentação ou de má alimentação, vão produzir transcritos RNAs diferentes uns dos outros por conta da condição ambiental. Né? Isso é o que a gente chama de expressão gênica regulada pelo ambiente. Né? Então, isso pode levar a detectar práticas associadas com metilação favorável, como, por exemplo, a resistência a doenças, fazendo com que os animais tenham um fator de proteção muito maior, né? Uma imunidade geral favorável. A identificação dessas causalidades podem ajudar a produção animal em ambientes desfavoráveis. Ok, então a gente falou da primeira barreira, que é o impedimento do acesso ao DNA. Agora a gente tem o que a gente chama de regulação, gerenciamento da transcrição, que é a regulação por outros genes. Os genes são frequentemente controlados pela ação de outros genes. E há 4 tipos, né, são classificados em 4 tipos desse tipo de gerenciamento. O primeiro são os enhancers, ou em português são chamados de reforçadores. Né? Nesse tipo de sequência inicia a transcrição e acelera essa transcrição, ou seja, ele reforça, ele melhora a transcrição, ele acelera, ele dá maior ênfase, né? Fazendo com que ela ocorra várias vezes mais rápido e com frequência maior. Os acentuadores ou reforçadores, né, depende da tradução, podem estar localizados antes da unidade de transcrição, depois ou no meio dela. Os acentuadores podem controlar genes a distâncias bem longas, né, vários milhares de bases de distância. No entanto, estes elementos são tecidos específicos em suas atividades. Então, eles só influenciam os genes normalmente ativados por um determinado tipo de célula. Ou seja, não existe uma receita, né, uma substância mágica que vá ativar os enhancers de todo tipo de tecido. Cada um é diferente de si, dos outros. Né? Outra classe são os silenciadores. Né? Eles servem para fazer com que a transcrição fique mais lenta ou seja cessada. Assim como os enhancers, os silenciadores podem estar localizados
a uma distância considerável do gene que controla, né? E os silenciadores mantêm o DNA empacotado e não disponível para transcrição. O outros são chamados os elementos isoladores, ou insulators, né? Às vezes chamados de elementos de ligação, são sequências que têm um trabalho um pouco diferente. Protegem alguns genes dos efeitos silenciadores e acentuadores, confinando a atividade destes elementos ao conjunto adequado de genes. Em geral, essa proteção significa que o isolador precisa estar posicionado entre o acentuador e o silenciador, certo? Então, é um efeito de controle, de equilíbrio entre o silenciador e o acentuador, certo? E aí nós temos um controle extracelular, que está fora da célula, né? E principalmente devido aos hormônios. Os hormônios são substâncias complexas que controlam a expressão gênica. Essencialmente, hormônios atuam como uma chave geral para a regulação gênica para o corpo todo. Alguns hormônios não podem cruzar as membranas das células diretamente, porque eles são muito grandes. Então, hormônios pequenos podem entrar na célula e fazer o seu papel diretamente. Mas hormônios grandes, eles se ligam a proteínas de membrana que fazem com que haja uma diferença na transcrição. Eu vou parar a apresentação para mostrar um vídeo, ok? E esse vídeo, ele... Um minuto aqui. Eu só permitir aqui. Pronto. Então, a gente tem aqui... Todos conseguem ver? Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Ok? Então, se a gente pensar que a sinalização molecular, você tem proteínas de membrana que se associam a hormônios, né? Esses hormônios ele tem uma ligação chave-fechadura que vai desencadear o funcionamento interno de alguns mecanismos movidos à energia, por exemplo, né, a molécula de fosfato, que, através de uma série de reações, ativa uma proteína, e essa proteína, que é um fator de transcrição, vai entrar dentro do núcleo e vai se ligar ao sítio onde o gene está ligado para que a transcrição seja executada. Ok? Ok. Então, voltando à nossa apresentação. Nós temos também o que a gente chama de controle pós-transcricional, que ele se dá através do splicing. O que é o splicing? A gente já falou na aula de transcrição, né? Que o splicing seria quando vários intons estão presentes no mesmo RNA mensageiro. Então, várias combinações de exons podem resultar no processo de edição, ou seja, várias proteínas alternativas podem ser formadas. Então, essa flexibilidade genética explica como pode ser produzida uma quantidade tão grande de proteínas com tão poucos genes. E um outro tipo que tem seria o silenciamento através de RNA mensageiro. Ou seja, interferir com o RNA de forma que ele não possa ser traduzido, né? É chamado silenciamento de interferência. Agora, vou mostrar outro vídeo aqui para vocês. Vou colocar em tela inteira também, certo? Que seria o RNA de interferência. Então, para o RNA de interferência, a gente vai ter aqui, né, no início da animação aqui, a gente tem células
normais aqui com a função aqui, né, a RNA polimerase, a produção do RNA mensageiro saindo através do poro do núcleo, aquele processo já conhecido de vocês de produção da proteína através do RNA aqui no ribossomo, né, e com resultado numa proteína, por exemplo, que pode estar relacionado a uma doença. Então, o que é o RNA de interferência, né? O RNA de interferência, ele habilita o silenciamento de qualquer gene, né? Então, a gente tem um complexo, ele se junta a um complexo de indução de silenciamento, então o RNA de interferência está aqui, ele se junta a um complexo, fazendo com que, por exemplo, a cadeia de RNA seja desmontada. Então, se ela é desmontada, causa uma interferência fazendo com que esse RNA não chegue ao ribossomo, ou chegue em muito poucos RNAs. Então, esse é o chamado pequeno RNA de interferência, certo? Então, é só uma demonstração aqui, eu vou disponibilizar esse vídeo depois para vocês, né? Conseguiram visualizar o vídeo? Ninguém responde? Tá bom. Vamos... Opa. Deixa eu conceder acesso aqui para compartilhar. Voltar à apresentação aqui. Certo? Estamos terminando agora. E a gente tem também que outro mecanismo para que esse RNA ele não fique a vida inteira formando proteínas e fazendo com que esse produto se acumule por muito tempo, é um mecanismo chamado de data de validade do RNA mensageiro. Então, depois que transcrito e editado, entram os retirados, ele é transportado para o citoplasma. E dali em diante, inicia-se a destruição do RNA mensageiro, já que enzimas do citoplasma começam a atacá-lo assim que ele chega. Então, RNAs mensageiros diferentes vão ter tempos de vida relativamente curtos, que dependem de uma série de fatores, como, por exemplo, o tamanho dessa molécula e a maneira com que ela se dobra, né? Ela se organiza, né? A sua sequência de nucleotídeos. Dentre esses fatores, a cauda poliar parece ser o mais importante, já que quanto maior a cauda, mais tempo o RNA mensageiro dura. Então, uma das principais formas de fazer com que o RNA mensageiro dure mais é adicionar uma cauda poliar maior. Então, são estudos bem recentes em relação a isso, você ter uma conservação maior do tempo de utilização do RNA e, consequentemente, da produção mais contínua de uma proteína que poderia ser ocasionada por isso, né? Quanto à tradução, a gente tem relacionado ao local da tradução, né? Então, a tradução de determinados genes só ocorre em alguns locais do citoplasma, não vai ocorrer em todo o citoplasma, né, efetivamente, e com isso algumas proteínas que se encontram em locais específicos da célula. Então, existem RNAs que estão ligados a ribossomos individuais, existem RNAs que vão estar ligados a poliribossomos, vai ter também aqueles ligados ao retículo endoplasmático para exportação, entre outros, né? E também existem modificações que ocorrem durante a tradução. Então, muitas vezes a chegada do RNA mensageiro no citoplasma não é suficiente para que ocorra a tradução. Alguns genes são limitados por determinadas condições que evitam que a tradução ocorra. Por exemplo, um ovo não fertilizado contém muitos RNAs mensageiros produzidos pela fêmea, o que também é um efeito genético da fêmea, um efeito materno, né? A tradução ocorre no óvulo não fecundado, mas é lenta e seletiva. Quando o espermatozoide entra no óvulo, vai ocorrer a potencialização da produção dessas
da tradução desse RNA pela presença de outro complemento genético, né, vindo do espermatozoide, certo?